Graça e paz, meus irmãos. Pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, para a nossa meditação, para a nossa pregação, para nosso culto que é devido ao Senhor nosso Deus. Hoje, domingo, dia 17 de maio, momento maravilhoso. Nós estamos percorrendo todo o período da Páscoa, apontando para aquele que virá, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus. E vamos começar com a leitura do texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 22 até o 31, e que diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Que texto maravilhoso, queridos. Como a palavra de Deus nos engrandece, fala aos nossos corações, e que texto riquíssimo. O apóstolo Paulo vinha aqui na sua segunda viagem missionária, estava percorrendo toda a Ásia, percorrendo as regiões gregas, e ele, neste momento, depois de já ter passado por Bereia, chega a Atenas e vai observar o culto que era realizado e vai ao Areópago. Onde era o Areópago? O Areópago, como a palavra pode ser bem traduzida, é no Monte de Marte, o deus da guerra. Era o local em que as autoridades se reuniam para tratar dos negócios referentes à população, os políticos, os homens poderosos, os homens de dinheiro e também os religiosos. Eles acorriam para lá para poder tratar dos assuntos referentes a tudo aquilo que era importante. E se lá estavam as pessoas importantes, se lá estavam as pessoas que pensavam, as pessoas que direcionavam o pensamento do povo, Paulo foi até lá. Eles precisavam ser esclarecidos, eles precisavam ouvir a verdade sobre Deus, eles precisavam conhecer realmente qual é a realidade em que estavam vivendo, sair das suas fantasias. A verdade de Deus é sempre muito melhor do que qualquer fantasia criada pelo homem. Mas vamos ao que o texto nos diz. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eles eram homens religiosos. O problema está na religião, ou qual religião as pessoas estão seguindo? Uma religião verdadeira
ou uma religião falsa? Porque religião é necessária. Todo homem traz em si um buraco do tamanho de Deus, os sensus divinitatis. Todo homem é naturalmente religioso, independente se ele vai buscar uma igreja ou se ele vai fabricar uma fé para si mesmo. O homem é um ser religioso, ainda que a sua religião seja a ciência. Não existe uma fé maior do que a ciência. Qualquer coisa que homens digam sem nenhuma comprovação, apenas baseados em meras teorias, as pessoas seguem como se fosse uma verdade absoluta, independente da realidade que seja. É preciso muita fé para acreditar na ciência. Nós precisamos acreditar no que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro que a ciência traz, que maravilhoso. O que é verdadeiro que outras religiões tragam, que maravilhoso. Porque nós precisamos estar justamente adequados à realidade. Não podemos criar uma fantasia e passar a viver dessa fantasia. Eu vou mentir dizendo que aconteceu isso e aquilo outro, e para mim vai ser verdade e as outras pessoas vão seguir como se fosse verdade. Isso é fantasia, isso é utopia. Nós vivemos uma fé que não é pautada em homens. Nós vivemos uma fé que começou a ser escrita há 3.600 anos atrás, as escrituras que nós temos, que nós vivemos, e que antes disso os homens de Deus já conheciam pela tradição oral, um transmitindo ao outro. E o principal, há um Deus que testifica com o homem no curso da história. Tudo aquilo que ele diz é verdadeiro. Tudo aquilo que ele diz se torna um fato. Tudo aquilo que ele diz corresponde à realidade da vida. Até mesmo a ciência de hoje, em tudo que investiga, em tudo que procura, a arqueologia, tentando mostrar falhas ou erros na Bíblia, ela tem historicamente confirmado tudo que a Bíblia diz. A Bíblia é verdadeira, são fatos, é um fato real. Assim como o Senhor Jesus Cristo é uma realidade inegável. Jesus é um fato histórico, inegável, incontestável. E os homens que o conheceram saíram pelo mundo transformando a face da terra. É disso que nós estamos falando. Paulo teve contato com Jesus e saiu transformando a face da terra. Aqui Paulo estava com Silas e provavelmente Marcos, mas eles estavam seguindo a vontade de Deus. E isso é importante. E ele vê que essas pessoas eram acentuadamente religiosas, mas sem a verdade. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo viu como apresentar a verdade a eles por um princípio, pelos sensus divinitatis, por esse princípio de Deus que habita em todo homem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Só que a gente já para um pouco. É Deus que nos sustenta. Não somos nós que sustentamos a Deus. Deus não precisa de favores feitos pelo homem. Nós é que precisamos desesperadamente de Deus. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos do perdão de Deus, porque Deus nos fez, como o texto diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para que Deus nos fez? Para buscarem a Deus. E o homem deixou de buscar a Deus. O homem passou a viver das suas próprias fantasias. O homem se apartou de Deus
E aí criou um abismo entre Deus e o homem, o pecado. Porque Deus é santíssimo, Deus é justo e Deus não pode ter comunhão com o pecado. Nós precisamos da misericórdia de Deus através de Cristo Jesus para que esse abismo possa ser transposto. Jesus, com a sua cruz, é a ponte que volta a ligar o homem a Deus. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus verdadeiramente ama a sua criação, tanto ama que ao invés de simplesmente destruir tudo, como ele bem poderia fazer, já que ele é todo poderoso, aprove a ele enviar o Deus Filho. O Deus Filho, Criador dos céus e da terra, se fez homem, veio habitar entre nós. Ele não está longe. Busque-o com todo o seu coração. Clame pela presença dele na sua vida, pela ação do Espírito Santo, para que possa abrir o seu coração, para que possa abrir os seus olhos espirituais, para que possa vir e ter morada no seu coração, morada na sua vida, para que faça morada na sua casa, para que faça morada na sua família. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Isso vai fazer toda a diferença. Não apenas por ter bênçãos momentâneas aqui nesse mundo, muito além. É uma comunhão eterna. É uma comunhão para todo sempre. É uma paz, uma alegria, uma satisfação que é indescritível. Você só pode saber como é se você experimentar de Cristo Jesus na sua vida. Perceba, os maiores prazeres desse mundo são refúgio. O apóstolo Paulo chamava de lixo, comparado a estar na presença de Deus todos os dias da sua vida, ter verdadeira comunhão com Ele. E prossegue, versículo 28. Pois nele vivemos. É assim que nós temos que ser. Nós temos que nele viver. Nele nos movemos. Nele existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito. Até mesmo os poetas comentavam isso, porque dele também somos geração. Os poetas falavam isso, os poetas daquela época, mas falavam sem entendimento, sem compreender. As pessoas hoje falam de uma forma geral. Deus está em todos. De certa forma está, porque Deus fez todos e ao soprar do sopro de vida no homem, no primeiro homem, colocou aquela parcela, aquela fagulha da divindade em todo o homem. Você, ao ser criado por Deus, ao nascer, o Senhor te dá uma alma vivente, é uma fagulha de Deus que vem habitar em você, mas é apenas uma fagulha, é algo que te dá vida e que te possibilita que você possa se quebrantar e buscar a face de Deus. Porque, como a Bíblia nos ensina, quando você morre, a alma volta para Deus que a deu. E o corpo volta ao pó. Acaba, se extingue, não é mais nada. Mas a alma volta para Deus que a deu. E volta para quê? Para o seu justo juízo. Como a gente vai ver logo aqui abaixo. Para o justo juízo de Deus. O que você fez dessa vida que Deus te deu. Você viveu essa vida para a honra e a glória dele. Você buscou conhecer a ele. Você procurou viver para ele, como nós lemos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você existe para Deus, você se move para Deus, você vive para Deus. É para isso que nós existimos. Foi para isso que nós fomos criados. Porque nesse curto tempo de vida, que pode ser de poucos anos, alguns podem falecer ainda na juventude, outros podem ser lá na meia-idade, pelos 50, e outros já em idade avançada, com 70, 90, 100. Mas mesmo assim, é um curto prazo de vida. É um fôlego que passa rápido. O assunto que nós estamos tratando, o assunto que realmente importa é a eternidade. Se você ainda é um jovem, ainda tem a ilusão de que eu vou viver muitos anos ainda, mas passa tão rápido. Passa
tão rápido, e aí você começa a ver que a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser esse curto prazo de tempo. A vida realmente, a vida real, aquilo que é verdadeiro, é a eternidade. De que maneira você quer passar a sua eternidade? Vivendo no Senhor, existindo para o Senhor, ou como aqueles que não foram agradáveis a Ele e lançados ao inferno? É uma conta simples que Deus faz com toda a transparência e com toda a justiça a todo homem. E o versículo 29 nos diz: sendo, pois, geração de Deus, já que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não é uma criação do homem. Deus não é imaginação. Deus não é um fruto que veio do homem. Muito pelo contrário, o homem procede de Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós só podemos existir nele, por ele, para ele. Pare para pensar. O que verdadeiramente vale a sua vida? O que verdadeiramente vale a vida de cada um desses que te cerca na sua família? Essas pessoas que são preciosas para você, os seus pais, os seus filhos, o seu cônjuge. Pare para pensar. Onde você deseja que essas pessoas passem a eternidade? Onde você quer estar com eles? Como você deseja que a sua vida seja uma vida no gozo eterno, a satisfação eterna, a plenitude que há em Deus? Ou a tristeza, o sofrimento, o amargor por ter jogado fora a oportunidade da sua vida? Porque diz o versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. No domingo da semana que vem, nós comemoraremos a ascensão de Jesus. Depois da Páscoa, Jesus, tendo ressuscitado, passou 40 dias com os seus discípulos e foi elevado aos céus. Deus confirmando o ministério terreno de Jesus. O sacrifício que Jesus fez foi perfeito. O Pai confirma isso, elevando o Filho às alturas. E quando ele faz isso, todo o pecado da humanidade está pago em Cristo Jesus, para que todo aquele que tiver fé nele, sobre essa pessoa, se aplica a justiça de Cristo Jesus, pagando pelos pecados dessa pessoa. Quando Deus, no dia do juízo, na volta de Jesus Cristo, olhar para cada um de nós, ou ele vai ver um pecador que ofende a presença de Deus e, portanto, deve ser lançado no inferno, ou quando olhar para aquele que creu em Cristo Jesus, a figura de Jesus se coloca na frente. Ele vai ver o seu filho amado. E aí você está perdoado pelos pecados. A ira de Deus está desviada. O Senhor não olha mais para os seus pecados. Você está perdoado em Cristo Jesus. Essa é a grande história da humanidade. Essa é a grande história que tem sido anunciada há 2000 anos. O Cristo veio. Deus desceu dos céus, habitou entre nós, para que pudéssemos ser salvos pela fé nele. Precisamos crer em Jesus Cristo, crer que ele foi homem e foi Deus. Porque senão o sacrifício dele não pagaria pelos nossos pecados. O pecado do homem foi de tal magnitude, foi tão grande,
que não adiantaria um anjo se sacrificar, não adiantaria homem nenhum se sacrificar, isso não tem nenhum valor nenhum, nem para salvar a si mesmo. Somente o próprio Deus, morrendo na cruz, poderia pagar por nós. E a forma de Deus fazer isso foi se fazendo homem, vindo habitar entre nós, cumprindo tudo o que estava profetizado sobre ele. Morreu por nós, ressuscitou por nós, caminhou entre nós, nos ensinou, foi elevado às alturas, onde vive e reina e voltará. Pode ser na próxima geração, pode ser em 1000 anos, pode ser agora, pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos. Não há como saber, porque o próprio Jesus diz que ninguém sabe, ninguém saberia. Qualquer um que marcar data está mentindo. Nós vivemos por fé. O justo viverá por fé. Então não busque todo lugar que fica inventando coisas para te iludir, para te enganar. Mantenha a sua fé em Cristo Jesus. Não busque ouro, não busque prata, não busque pedra, busque a Deus. Busque o Senhor Todo-Poderoso, aquele que habita na sua glória e que pelo Espírito Santo pode vir habitar no seu coração. Pode abrir os seus olhos espirituais. Você pode deixar de ser apenas religioso para crer, como diz na carta de Tiago, na verdadeira religião que há em Cristo Jesus. A verdadeira religião, a única religião, a única fé, ou a única salvação. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não perca o seu tempo, não perca a sua vida. Viva para Ele, mova-se nele, exista nele, para que você possa existir para Deus, para que Ele olhe para você, para que Ele tenha misericórdia da sua vida, tenha misericórdia da sua família. Vamos repetir o que o versículo 31 diz? Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Esse dia virá. Tão certo como você respira, tão certo como agora você está vivo. Porque no momento em que os seus olhos se fecharem, esse juízo já terá chegado sobre a sua vida. Ou você vai habitar com Deus, ou você já estará no inferno. Apenas aguardando a vinda de Cristo Jesus para tornar isso definitivo, onde a face da terra será renovada. O derramar do Espírito Santo, restaurando todas as coisas, a santidade e a justiça. Clame ao Senhor. Bendiga o Senhor. Viva para Ele. Exista nele. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, te apresentamos, Senhor, a nossa súplica. Te apresentamos o nosso clamor. Te apresentamos, Senhor, os nossos dias. Senhor, vivemos dias tão conturbados, dias em que há tantas portas, tantos caminhos, tantas mentiras, tantas ilusões, tantos enganos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. No texto que lemos, ele vem logo após o texto da ida de Paulo a Bereia, porque os bereanos abriam as suas Bíblias e iam conferir se era verdadeiro tudo o que estava sendo dito. Faça isso conosco, Senhor, que possamos conferir a verdade, que possamos conferir a realidade, que possamos conferir, Senhor, os motivos da nossa fé em Cristo Jesus, único Salvador, único Deus, único Senhor soberano sobre as nossas vidas, único que nos deu a palavra eficaz, palavras de vida eterna. Queremos te pedir, Senhor, que essa palavra seja derramada sobre as nossas famílias, Senhor. Nesta semana que agora se inicia, Pai, te pedimos por misericórdia o derramar do Teu Espírito Santo sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, da nossa saúde física e principalmente da nossa saúde espiritual, Senhor. Não afaste de nós o Teu Santo Espírito, Senhor.
Fala-nos a todo dia, em todo tempo, em todo momento. Nos conduza para a tua palavra, porque o teu Espírito age pela palavra. Não há outra profecia, Senhor. A verdadeira profecia, a profecia das profecias já está feita, está posta. É a tua palavra, Senhor. E é sobre ela que o teu Espírito Santo age, é sobre ela que o teu Espírito Santo guia a tua igreja, Senhor. É sobre ela que o teu Espírito fortalece os nossos espíritos, fortalece as nossas vidas. Derrama a tua bênção e a tua graça sobre o teu povo, Senhor, e que em todos os dias nós nos lembremos de olhar para a cruz, porque foi na tua cruz que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós, Senhor. Que isso nos conduza todos os dias ao arrependimento, a uma conversão verdadeira, a uma vida completamente entregue a ti, Senhor, porque em ti nós existimos, em ti nos movemos, Senhor. Em ti é que nós somos, Senhor. Fala conosco, Pai. Cuida de nós. Não nos falte nada nesta semana, Senhor. Não nos falte principalmente a tua presença, Senhor. Nos quebrante e nos conduza segundo o teu querer e a tua vontade, e que sejamos, Senhor, instrumentos para levar o teu nome a todo aquele que necessita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus seja contigo nessa semana. Que a graça, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, que sois o Israel de Deus, e não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Ide em paz, e o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.